Sejam bem-vindos à semana 1 do nosso cronograma. Por que eu organizo essas aulas em semanas? Porque cada aula aqui tem material suficiente para você estudar uma semana. Então é muito importante que sempre que vocês verem o material de uma aula, vocês não vão correndo para ver a próxima. Cara, para a aula e pratica isso, tenha certeza de que você está conseguindo transformar isso em música. Então o primeiro requisito: se você ainda não sabe muito bem o que é uma escala maior, na teoria e na prática, né? Não sabe visualizar os intervalos dela, o que é a primeira, né? A tônica, a segunda, a terça, a quarta, ou você ainda não sabe muito bem o que é um tom, semitom, ou então por que certas escalas têm sustenidos e outros não, essa é a teoria musical básica e eu deixei um módulo especial para você olhar de uma forma bem breve e objetiva, para você não ter mais dúvidas sobre a parte básica da teoria musical e você conseguir acompanhar esses cronogramas aqui com muita eficiência e prática. De nada adianta saber um monte de teoria e não conseguir colocar aqui na prática, e de nada adianta também saber copiar e reproduzir um monte de coisa se você não sabe o que está fazendo. Então você vai perceber que ao longo do nosso curso, tudo que a gente começar a fazer, a gente vai pegar a teoria na prática. Então a gente vai saber o que está fazendo, mas ao mesmo tempo focar sempre em transformar isso em música. E a melhor forma de transformar as coisas em música é através da improvisação. Porque quando a gente improvisa, a gente está forçando aqui o nosso cérebro, o nosso coração, que seja, né, a parte responsável por criar música, a estar atenta e prestar atenção no que está fazendo. A gente pode improvisar sem saber nada, só que aí a gente tem altas chances de soar aleatório, de parecer que aterriza cada hora num lugar, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E acredito que alguns de vocês estejam aqui porque quer realmente botar um pé na terra na improvisação para ela ficar eficiente, para ela ficar madura. E é isso que a gente vai desenvolver, principalmente nessas primeiras 12 semanas que formam esse trimestre. Então a gente vai falar muito sobre pentatônica, tanto a penta maior quanto a penta menor, na prática, em todos os 5 desenhos dela, alongando o braço do instrumento e também entendendo o que cada nota dessa escala quer dizer. Então eu não vou dar muito spoiler por aqui e vocês vão começando a entender o meu jeito de ensinar conforme a gente avança. Bom galera, então essa aqui é a apostila de vocês e esses primeiros 3 capítulos, até essa parte aqui, vocês encontram nos módulos introdutórios, né? Não nos módulos de cronograma de semanas. Eu separei justamente para quem quer já seguir e ter resultado rápido, já conseguir na primeira semana, que é essa aula aqui, aplicar um monte de coisa. Agora eu aconselho que você dê uma repaginada em tudo isso, tanto na apostila quanto nas aulas, que pode ter conceitos que você às vezes acha que sabe e pode estar deixando algum detalhezinho importante para trás. Fechou? Já na aula de hoje eu vou explicar esses 2 conceitos aqui. A formação da pentatônica maior e ela no sistema 5 de digitação, também conhecido como CAGED, já na prática. Bora! Bom, como você já deve saber, a escala maior ela é formada pela primeira, né, a tônica, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e depois a oitava, que é a mesma nota da tônica, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, no caso de uma escala de Dó maior, beleza? O que acontece? Na guitarra a gente tem várias formas de digitação e você pode rever isso na aula que eu ensino o que é o CAGED. Eu vou pegar uma dessas formas de digitação da escala maior e vou tirar 2 graus dessa escala, ou seja, 2 notinhas. Tudo que é sétima e quarta eu vou excluir. Então a gente acaba tendo esse desenho aqui, que é o desenho mais famoso da pentatônica. Muita gente conhece como a pentatônica menor esse aqui, só que esse mesmo desenho também serve para a penta maior. Agora, na minha opinião, o maior erro da maioria das pessoas que começa a estudar pentatônica é pensar que isso aqui é a própria escala pentatônica, quando na verdade isso é apenas um shape, ou seja, uma forma. E dentro dessa forma a escala está contida. Por exemplo, analisa aí nessa apostila, você vê que tem numerozinhos dentro desse formato. E a primeira nota é a sexta, depois a tônica, depois a segunda, depois a terça, a quinta, a sexta, a tônica, segunda, terça, quinta, sexta e tônica. Você vê que ela não respeita exatamente a ordem de começou na tônica e terminou na tônica. Aqui a gente tem 2 oitavas da escala. A escala pentatônica é uma escala de 5 notas, então a gente tem que saber visualizar isso e saber aonde está a tônica dessa escala. No caso, a gente está fazendo a pentatônica maior
de Dó. Por quê? Essa notinha aqui, ó, é Dó. Se eu quiser fazer uma pentatônica maior de Dó, eu vou me certificar de começar aqui em Dó, tônica, depois Ré, segunda, depois Mi, terça, depois Sol, quinta, depois Lá, sexta e depois a gente vai finalizar ela em Dó de novo. Então a escala tá aqui, ó. É isso. A gente começou na tônica e terminou na tônica. Essa é a escala. O resto seria repetição numa outra oitava, ó. De novo. Se liga, eu vou tocar aqui na guitarra as duas oitavas, mas eu vou solfejar na minha voz apenas na mesma oitava, ó. Então é a mesma escala, só que uma oitava acima. É só olhar no diagrama e perceber a lógica. Então a gente já vai começar a aula aprendendo como usar esse shape. Só esse, depois eu vou passar os outros e a gente vai falando mais sobre isso, tá? Mas dentro desse shape você vai ter várias possibilidades, se liga. A primeira coisa que a gente tem que pensar ao usar uma escala é não ficar fazendo isso aqui. Ou seja, subindo e descendo sem saber aonde que você está aterrissando e por que você está fazendo isso, né? Obviamente. Então a melhor forma de pensar numa escala é você localizar a tônica. Vamos pensar nessa tônica aqui, que ela está bem no centro do shape. E aí a gente vai orbitá-la. Pensa que essa nota, ela é o centro de gravidade, né? Ela é como se fosse o Sol. E todas as outras notas, elas vão orbitar a essa tônica. Então tudo que a gente for criar aqui, né, esse aqui é o nosso ponto de partida da nossa jornada. A gente vai andar para lá, vai andar para cá, vai andar para cá, mas eventualmente a gente vai querer concluir aqui. Não é uma regra exclusiva, mas para a gente começar a entender, essa forma é muito boa, fechou? Então, eu posso começar aqui, da sexta. Né? Eu vou começar minha frase da sexta. Ó. Já te entregando um ouro. Eu começo puxando um slide da sexta. Porque se a gente só toca a nota, fica uma coisa meio sem emoção. Então a emoção está no movimento das nossas mãos. Então é o feeling que a gente coloca nas notas. Então eu posso colocar um slidezinho, ó. Lembre-se que tônica sempre combina bastante com vibrato. Então, ó. Seja qual for a tonalidade. Aqui a gente está explorando o Dó maior, mas poderia ser qualquer outro. Depois eu mostro exemplos. Então, aterrissei aqui. É um ponto seguro. Uma frasezinha de duas notas. Agora eu posso fazer outras coisas. Eu posso ir para a segunda e ver o que acontece. Você vê que ela não é uma nota muito de aterrissagem, não é uma nota estável, né? É uma nota tensa. Então ela pede uma resolução. Então, por exemplo, ó, sexta tônica, segunda, eu usei mais uma vez uma técnica que se chama hammer-on, ó. E aí depois eu concluí na tônica. E tem várias outras coisas que eu posso fazer. Posso começar aqui na tônica, ó. Então eu vim tônica, sexta, tônica, dei um bendzinho aqui na segunda. Não chega nem a ser um bend de um tom inteiro, queria até a terça aqui, que ela também está aqui. Essa mesma nota aqui está aqui. A gente só está explorando um shape. A gente deu um mini bend, que foi nessa nota aqui, que depois eu vou mostrar para vocês que essa é uma nota chamada Blue Note dentro da maior. Mas a gente não vai falar disso aqui agora não, tá bom? Então eu só dei um mini bend aqui e o que eu fiz? Concluí na tônica, ó. E a gente pode começar a criar várias frases dentro disso aqui, ó. Vou fazer tônica terça aqui, ó. E voltei para a tônica, né? Então a gente sai da nossa casa, vai passear e depois volta para nossa casa. Ah, eu posso concluir numa tônica mais aguda? Pode. Ela vai dar uma sensação de evolução. Você começou aqui e veio parar aqui. Então, ó. Então você vê que eu comecei numa oitava e fui parar em outra. Isso aqui iria me pedir depois uma condução melódica, talvez mais aguda. Logo a gente iria para um outro shape que a gente ainda não estudou. Essa região está bloqueada ainda, né? Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é criar música só com esse shape, tá? Para alguns vai ser moleza, para outros que acham que conhecem bem a escala podem estar percebendo uma dificuldade no lugar de aterrissar. Por enquanto, aterrissem só na tônica. Vocês vão poder aterrissar tanto na tônica, quanto na terça, quanto na quinta. Todas essas são notas que vocês podem concluir frases,
Mas agora, o objetivo do desafio é só aterrissar na tônica. Acabei de preparar uma backing track que vai ser um violão tocando Dó maior, sem fim, só Dó maior. E eu vou começar a botar em prática essas frases que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Sexta tônica, parei aqui. Então eu fiz segunda e tônica. O ornamento pode ser um bend aqui, ó. E o vibrato depois. Posso pensar outras coisas, vou ficar brincando aqui terça e quinta. Eu fiz terça, quinta, segunda e tônica, ó. E aí fui para essa tônica mais aguda. Vocês percebem que ela não deu muita liga, né? Eu joguei ela meio que uma pontada. É sempre legal a gente conduzir nossas melodias até chegar nas notas mais agudas. Então, ó. Agora ficou mais interessante. Eu fiquei brincando aqui com a sexta e com a quinta. A sexta é uma nota de tensão, ela prepara para a tônica novamente. Chegou, beleza. Tônica. Agora vamos caminhar para o grave. Aí tônica de novo, né? Cheguei nessa tônica aqui. Beleza. São muitas possibilidades. Mas o mais importante, eu quero que vocês comecem a tocar junto comigo aqui nesse vídeo, né? Enquanto a backing track está tocando. E criando frases simples aqui, certificando-se de aterrissar na tônica. Coisa simples, não precisa ser nada rápido, só fazendo o básico bem feito. A partir do momento que você consegue usar esse shape e consegue entender esse mapeamento, né, da tônica, sabendo onde que está a tônica da escala e criando frases conclusivas dentro dessa pentatônica maior, a gente pode começar a falar de outros shapes do sistema 5, né? São 5 shapes, aqui eu fiz 10, mas são 5 shapes de digitação que a gente pode expandir essa mesma escala por todo o braço do instrumento para a gente conseguir tocar com mais fluidez e liberdade. Mas antes que você se pergunte, se você já viu os módulos anteriores de teoria, você sabe que eu gosto de explicar essas fórmulas de escalas, a teoria delas, através desse círculo, né, o reloginho. Então a pentatônica você pode perceber que ela tem um salto de um tom, depois outro salto de um tom, aí ela tem um salto de um tom e meio, depois um salto de um tom, e por fim um salto de um tom e meio, né? Então eu deixei isso explicadinho. É só vocês olharem no instrumento de vocês aqui, ó, que a gente tem a primeira, Dó. De Dó para Ré é um tom, de Ré para Mi é um tom. Agora de Mi para Sol é um tom e meio, de Sol para Lá é um tom, e de Lá para Dó é um tom e meio, só isso. E na página 23 da apostila de vocês, vocês vão ter aqui o sistema 5, que são os shapes do Caged, né? Aqui vocês podem estar vendo, né? Shape de Sol, shape de Mi, shape de Ré, de Lá, de Dó. Vocês vão entender esses nomes com a aula de Caged sobre o que é, mas aqui eu quero falar o mais importante de tudo isso. Esses são os 5 shapes desenhados lado a lado, né? Então vocês conseguem perceber que o final de um shape é o começo de outro shape, sempre vai ser assim. Então é como se fosse um quebra-cabeças. O final de uma peça é o começo de outra peça, onde rola o encaixe, né? E aqui embaixo eu tive o cuidado de separar esses shapes. Então tem esse aqui, esse e esse. O mais importante, a princípio, é vocês repararem em qual nota que está começando o shape. Por exemplo, esse último que a gente acabou de estudar é o shape onde começa a pentatônica maior a partir da sexta, ou seja, sexto grau. Agora tem esse aqui, por exemplo, que começa a pentatônica a partir do primeiro grau, a partir da tônica. Seria a primeira continuação desse shape aqui. Então se a gente começou a pensar na maior por esse aqui, o próximo é esse aqui. Agora vamos só tocar ele de forma isolada, né? Então a gente vai começar da tônica aqui, ó, ou seja, tônica, segunda, terça, quinta, sexta e tônica. Essa é a digitação, ó. Tônica, segunda, terça, quinta, sexta e tônica. Aí ele recomeça, ó. Tônica, segunda, terça, quinta, sexta e tônica. Ainda cabe mais uma segunda nesse shape. Só que a conclusão tá aqui, né? E aí aqui a gente vai mais uma vez entender como usar ele de forma prática. Então esse desenho acabou de entrar aqui no nosso diagrama.
Então a gente pode pensar da seguinte maneira. Se a gente começar daqui, a gente está fazendo uma frase grave. Geralmente são linhas de baixo, por exemplo. Ó. Tem até a música do Senhor dos Anéis, que começa exatamente assim. Ó. Tônica, segunda, terça, quinta, terça, segunda, tônica. Só uma subidinha e descida de escalas. Então é uma frase grave. O lugar mais usado desse shape, deixa eu só colorir essa outra tônica aqui, é a gente começar a partir dessa terça nossas frases. Essa casinha aqui, muita gente chama de BB Box, ela não é a BB Box original, mas ela é uma das casinhas do blues, chamam de House of Blues, porque tem uma digitação muito fácil. Se liga, ó, vou começar aqui da terça. Então eu me certifico de começar a criar minhas frases e aterrissar na tônica. Ó. Terça, quinta, sexta, tônica. Ó, o mesmo vibratinho. Ó, aquele bendizinho que eu dei aqui de segunda para tônica, lembra que eu fiz a mesma coisa aqui atrás? Ó? É a mesma coisa nesse shape. Ó. O ideal não é pegar sistemas de digitação de uma forma mecânica, e sim entender aonde que tá as notas dessa escala. Você vai perceber que no fim, tudo são padrões de digitação, conforme vocês podem ver lá no módulo de intervalos. Né? Como eu explico que tem padrões de digitação que mostram e revelam os intervalos da nossa escala. Então, assim como a gente fez no último desenho, comecem a explorar isso aqui de uma maneira bem livre. Ó. Começo aqui, ó. Concluí nessa tônica aqui. Agora eu vou ficar orbitando ela aqui, ó. Aí joguei essa segunda aqui, ela me joga uma tensão e me pede para resolver na tônica. Posso vir para cá, ou então vir para cá. Então a gente não está pensando nos shapes como blocos isolados, a gente está percebendo que eles são a continuidade um do outro e que esses padrões se repetem. Por exemplo, esse aqui, ó, que a gente acabou de fazer, segunda e tônica, a gente encontra aqui embaixo, só que uma oitava acima. Ó. Então a gente começou aqui e desenvolveu até chegar no mais grave. É para isso que serve estudar de uma maneira alongada. Agora, depois desse shape, a gente vai ter esse aqui, que vai estar começando da segunda da escala. Esse shape ele é um pouco chatinho, muita gente não sabe como usar ele, porque esse shape, se for usado só para subir e descer, é muito mais difícil do que os outros. Então eu já vou te mostrar como usar esse aqui. Bom, como vocês já devem estar entendendo aqui, ele não é uma coisa isolada, né? O começo dele é o final deste aqui. Então a gente começa aqui e termina ele aqui. Então a gente tem que primeiro entender aonde que estão as tônicas dele, né? Então a gente tem essa tônica central aqui na casa 10 do nosso instrumento. A gente vai normalmente encaixar aqui o dedo 1, porque a gente quer desenvolver ele para frente, né? Então vai ser, ó, tônica, segunda, terça, quinta, sexta, tônica, segunda e terça. Agora vamos descer ele na extensão completa. Ó. Terça, segunda, tônica, sexta, quinta, terça, segunda, tônica, sexta, quinta, terça e segunda. Aí a gente vai pedir, obviamente, para resolver aqui. Então você vê que esse shape ele pede para vir um pouco para trás. Né? Agora, um lugar fácil de usar ele, já que a gente está desenvolvendo um motivo simples, lembra que a gente estava fazendo aquela frase de sexta e tônica e segunda e tônica? A gente vai encontrar a mesma coisa aqui, ó. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Na mesma oitava, inclusive, ó. Só que em outra região do instrumento. Essas cordas de cima têm um som um pouco mais aveludado. Quando a gente usa a corda Sol, a gente tem um pouco mais de brilho. Então a nossa escolha vai ser realmente uma coisa de gosto mesmo e de possibilidade que a gente quer tirar do nosso timbre. Agora, mesmo o bendizinho da segunda, ó. Conclui na tônica. Agora aqui a gente vai poder continuar desenvolvendo nossas frases. Vamos fazer tônica, terça, quinta, sexta e tônica. Ó, aterrissamos nessa tônica. Como é que a gente vai conduzir frases aqui? Então eu fiz tônica, fiz um pull-off aqui, né, da tônica para sexta. Funciona muito bem, ó. Tanto pull-off quanto hammer-on. E aí depois eu vim para terça. E aí parei na segunda um tempinho. Ela tensionou. Agora eu vou voltar para cá, a tônica. Já estou em outro shape, né? Posso pedir para voltar mais um pouco. Então eu estou começando a desenvolver aqui uma verdadeira diagonal. Então comecei aqui, por exemplo. Já estou aqui, nesse shape.
Essa é uma exploração que vocês têm que fazer com calma. E aqui o importante não é tirar um som muito rápido, muito técnico, e sim começar a olhar a escala pelos intervalos dela e começar sempre a saber aonde está a tônica, que aí vocês vão saber aonde conclui as frases. Agora, depois desse aqui que a gente acabou de ver, tem esse aqui. No caso, esse aqui ele está começando no braço do instrumento, né? O famoso shape de Dó, né? Ele está aqui no começo do instrumento. Mas como a gente começou por aqui e está indo para os mais agudos, a gente vai encontrar ele na 12ª casa. Conforme vocês já devem saber, a 12ª, ela recomeça o nosso assunto. Então, se a gente tem isso aqui, ó, começando da corda solta aqui, ó, a terça, no caso, uma nota Mi, ó, a gente vai ter a mesma coisa começando da 12ª, ó. Percebe que essa coluna aqui, ó, é a mesma coisa do que isso aqui. Então, vamos começar esse shape aqui a partir da 12ª casa, bora? Esse aqui é um shape muito legal e muito prático de usar. Ele vai estar começando aqui da terça, né? Vamos só subir e descer ele rapidão, né? Ó, terça, quinta, sexta, tônica, segunda, terça, quinta, sexta, tônica, segunda, terça e quinta. Então essa aqui é só a extensão dele. Vamos descer agora. E a gente voltou aqui para a tônica. Mas, como o nosso papel aqui não é ficar subindo e descendo shapes, vamos entender onde que está a escala, né? A tônica está aqui, ó, Dó. Depois a gente tem a segunda, Ré. Depois a terça, Mi, depois a quinta, Sol, sexta, Lá e depois a tônica, Dó de novo. Então como é que a gente vai começar a criar nossas frases? O mesmo esquema, lembra aquilo de sexta e tônica que a gente teve em vários shapes? Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, já chama aqui o motivo. Aqui funciona muito bem, né? Uma região agudinha, dá para fazer solos muito legais. E esse é um shape que funciona muito bem com várias coisas. Por exemplo, vou fazer a mesma coisa, ó, sexta, tônica, segunda. Agora eu vou dar um bend na segunda, ó, e a quinta eu vou colocar meu dedinho. Isso aqui é um lick muito usado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem o porquê estão fazendo esse lick. Então, outras formas de conduzir isso aqui, ó, sexta, tônica, terça, segunda e tônica, né? Então a gente pulou, né? A ideia de solar e criar melodias, galera, é evitem pensar linearmente. Em vez de ficar sempre tipo só... né? Comecem a dar uns saltos, né? Tipo tônica, terça, segunda, aí depois vem para sexta. E aí conclui na tônica. Isso gera pensamentos muito mais melódicos. Então esse shape aqui tem essa regiãozinha que funciona muito bem, né? Começando da sexta. E aí vocês podem continuar descendo aqui, ó. E aí concluímos aqui nessa tônica. Show de bola? A gente já explorou o shape de Sol, o shape de Mi, o shape de Ré, o de Dó, agora falta o de Lá. Lembrando que se você está pensando, mas por que tem nome Lá, Sol, Ré, Mi? O que tem a ver? Cara, veja a aula do Caged, não leve essa dúvida. Não vou explicar isso agora, senão a gente vai tomar um tempo precioso da nossa primeira aula aqui. Então, esse formato aqui, ele começa pela quinta. A gente começa pela quinta da escala de Dó, no caso um Sol, né? E deixa eu mostrar na prática como a gente vai usar ele também, bora. Bom, então no caso eu desenhei ele aqui para trás, né? Então a gente começou nessa região central aqui, agora a gente vai um pouco para trás, né? Se a gente quiser um pouco mais grave. Esse shape aqui, mais uma vez, podemos usar ele naquele mesmo lugar, né? Ó, sexta tônica. Então a gente vai ter aquele mesmo motivo que a gente já fez várias vezes, só que numa região bem grave, ó. A gente vai ter esse motivo aqui também, ó. E a gente vai ter ele aqui também, ó. E também outras possibilidades aqui. Ou até aqui. Então isso que é realmente conhecimento do Sistema 5. Isso é conhecer os shapes. Isso é saber usar o braço da guitarra, né? Então vamos só subir e descer ele, começando aqui do quinto grau, né? Quinta, sexta, tônica, segunda, terça, quinta, sexta, tônica, segunda, terça, quinta e sexta. Então é um shape que começa na quinta e termina na sexta. Vamos lá. Agora, outras formas de criar frases nesse shape aqui. Bom, se a tônica está aqui, eu sei que aqui é um bom lugar de começar ou de aterrissar.
Vamos começar numa terça aqui embaixo, ó. Eu fiz terça, quinta. Ó que fácil de fazer, é um quadradinho, ó. Só um quadradinho de digitação, nossa mão aqui tá bem fácil. Tô usando técnicas de legato, né? Comecei com um slide, ó. Fiz um pouco de vibrato, pull-off. E aí concluí aqui com um vibratinho. Aí posso, sei lá, desenvolver mais grave agora. Agora tô aqui nesse dó mais grave. Vamos vir mais grave ainda. Opa, paramos nessa quinta, né? O começo desse shape. Esse shape aqui também pode ser usado para um desenvolvimento diagonal. Então, começando no mais grave, indo para o mais agudinho ali. Então, ó, sexta tônica. Já estamos em outro shape, né? Vamos invadir mais agudo agora. Já estamos nesse shape aqui. Vamos mais agudo. Opa, já vim parar nesse último shape aqui, ó, que legal. Mas não perdi meu chão, não tô só subindo e descendo shapes, eu tô fazendo frases concluindo nas tônicas, ó, tônica aqui de novo, ó. Agora desci de uma maneira bem horizontal, porque eu precisei, né? Eu tava aqui nessa quinta, aí depois vinha a terça, segunda e tônica. Agora vamos descer mais horizontal ainda. Tônica, sexta, quinta, opa, tô aqui nessa quinta. Se eu quiser, eu posso usar mais uma vez o mais grave ainda, que seria esse mesmo shape, só que começando aqui das cordas soltas. Olha ele aqui, acabei de desenhar ele. Então se, por exemplo, estava nessa quinta aqui, posso usar a corda solta. Então, por exemplo, acabei de desenhar ele, então eu estava nessa quinta aqui. Aí soltei a terça, corda mais grave, né, corda Mi. Aí corda Lá solta, que é a sexta, né, Lá é a sexta de Dó. E depois conclui aqui. Então eu posso continuar desenvolvendo minhas frases aqui com cordas soltas, por exemplo, ó, segunda e terça, ó que legal. Tem vários riffs épicos do rock que eles usam essas cordas soltas, por exemplo, ó. Parei aqui na sexta. Então, agora já invadi esse aqui. Agora vamos mais agudo ainda. Agora tô aqui. Opa, vim mais grave, só que continuei nesse outro shape aqui. Opa, tô nesse dózinho aqui, agora vamos desenvolver mais. Poderia ir mais agudo ainda? Poderia. Eu ia encontrar esse mesmo shape aqui na frente, depois da 15ª casa, ó lá. Poderia ir mais agudo ainda? Poderia. Eu vou encontrar esse shape aqui lá, partindo aqui da 15ª casa. Então, olha lá. Agora eu posso encontrar esse aqui ainda mais agudinho ainda, ó. E aí vai, galera. Então, a minha orientação para vocês é explorem isso de uma maneira bem musical. Vou soltar a backing track aqui para vocês desenvolverem isso aqui em Dó maior e realmente prestarem atenção no que estão fazendo. Bom, vou soltar essa backing track de novo. Agora a gente vai explorar todos os desenhos aqui com liberdade. Então eu vou orientando vocês, vocês podem ir me seguindo e eventualmente vou deixar uns silêncios para vocês pensarem sozinhos, né? Vou começar por aqui. Agora eu vou invadir outro shape, vou fazer uma horizontal aqui, ó. Tônica, segunda e terça. Cheguei na terça aqui, ó. Agora tô nessa tônica agudinha aqui, ó. Eu quero invadir mais agudo. Tônica, segunda e terça, de novo. Tô nesse shape agora. Usando as minhas técnicas que eu sei, eu tô usando coisas simples, vocês conseguem fazer. Tipo isso aqui, ó. É um simples hammer-on, né? Foi pro grave. Fiquei enrolando aqui e uma hora me pede para concluir essa frase. Percebam que existe um padrão de compassos, né? 1, 2, 3, 4, aí pede uma conclusão. 2, 3, 4. Então eu posso concluir minhas frases dentro disso.
Aqui, ó, concluí. Então, galera, essa aqui é uma aula bem simples. Eu não vou passar muitos conceitos além disso. Eu nem vou falar de outras tonalidades, porque eu quero que vocês explorem ao máximo as possibilidades dessa horizontal aqui bem explorada. Próxima aula já vou falar sobre como usar em outras tonalidades, e aí a gente começa a ver a inter-relação dos shapes quando a gente está tocando em Dó, por exemplo, e de repente está tocando em Fá. A gente vai falar também um pouquinho sobre o ciclo das quartas e estudo de região. Então, se realmente todos os conceitos dessa aula estão bem fáceis para você, está tudo na ponta do dedo e está muito tranquilo, então pode realmente pular ali e assistir a aula da semana 2. Caso contrário, passa um tempo com isso. Vai nessa backing track aí de um acorde só de Dó e fica só explorando, ou então grava o seu loop se você tem recurso para isso e vai explorando, né? Pega esse mapa que está na sua apostila, reveja essa aula. Eu faço aula por semanas para que você venha aqui na plataforma, quero estudar. Primeira coisa, abre a plataforma. Aí você começa a rever a aula, você começa a lembrar de coisas, às vezes você pausa ali e já começa a estudar. Às vezes você senta sozinho para estudar e não se lembra direito do que você ia fazer ou por que você está fazendo tal coisa. Então, essa aula está aqui para você ir revendo. Rever ela, rebobina, vê de novo. Não, quero pular essa parte está de boa. Pula, vai para uma parte mais interessante para você. E isso, galera, não só para essa aula, mas para todas as aulas. Eventualmente vão ter aulas com conceitos mais avançados. E é o mesmo esquema. Vê a aula no dia aqui, amanhã revê ela. Depois de amanhã revê ela. E vai treinando esses conceitos, vai transformando isso tudo em música. Agora tá bem papinha, bem mamão com açúcar mesmo. Só Dó maior, só uma tonalidade dentro de um acorde só. Mas eu quero que vocês explorem esses 5 desenhos aí e desenvolvam realmente frases musicais. Se não vira música, é à toa, cara. Não adianta subir e descer escala, não adianta saber teoria, não adianta saber o dominante secundário, os modos gregos, se você não consegue desenvolver frases boas e eficientes com a pentatônica maior, galera. Inclusive, eu falo da penta maior antes da escala maior por um motivo muito simples. A penta maior basicamente não tem notas perigosas. Vocês lembram que a gente tirou a quarta e a sétima? Essas notas oferecem um pouco mais de instabilidade. Então a gente está desenvolvendo uma frase ali, a gente aterriza sem querer nessas notas. Principalmente na quarta, ela gera uma tensão ali, porque ela briga com a terça do acorde, né? A gente ainda não falou de tríades, mas vamos abordar tudo isso. Então lembrem-se que pentatônica, ela é segura. Ainda mais a penta maior. Penta maior é para você fazer música infantil, se quiser, cara. Você pode colocar o seu filho para dormir com uma música em pentatônica maior, por exemplo. Ela é uma escala muito de boinha, muito tranquila, sem tensão. Então a gente começa com ela, depois vamos para a penta menor, a gente começa a explorar a Blue Note. Então vocês vão ver que de semana a semana, vocês vão aprimorando o play de vocês, dando tempo para cada conceito. Não adianta maratonar curso de guitarra. Então é uma aula, estuda isso o suficiente, cara, esgota as possibilidades. Dessa aula vai ser fácil porque é pouca coisa. E eu espero que você tenha curtido essa primeira aula e que tenha abrido um monte de janelas na tua cabeça, te dado várias ideias e te dado uma esperança boa de que você vai realmente conseguir evoluir na guitarra e alcançar teus objetivos. Tamo junto, a gente se vê na próxima aula.